Bom dia, Coro na Quarentena. Eu sou Gustavo Acioli e esse é o Coro na Quarentena. Hoje nós vamos conversar com um músico sensacional, um músico norte-americano que mora no Brasil já há muitos anos e que se dedica à música brasileira há mais tempo ainda do que mora no Brasil. A história dele é muito interessante, a arte dele é muito legal, muito interessante, tudo que ele faz é muito bom. E eu estou esperando aqui ele entrar para a gente convidar ele. Enquanto isso, eu vou avisando a vocês que o Coro na Quarentena é um projeto que começou em março de 2020, não é isso? Já estamos em 21. E é um grupo de artistas, de pessoas da cultura, de pessoas do pensamento, um grupo que se juntou para agitar as coisas aqui, né, no Instagram, para fazer cultura, arte, pensamento aqui, debates, leituras, apresentações. E além disso, o Coro na Quarentena também tem uma função social. Também foi uma mobilização dessas pessoas para, através da sua arte, através da sua rede de influências, tudo isso, arrecadar recursos para as pessoas mais vulneráveis nessa situação que a gente está vivendo, pela qual a gente vem passando já há um ano. Então, para quem quiser fazer alguma contribuição, alguma doação, está aí na descrição do vídeo, como é que se contribui através do Simpla. Existe possibilidade de contribuir também diretamente através de contas bancárias. Quem quiser se informar mais também, por favor. Quem quiser participar mais, o grupo está sempre aberto à conversa, à participação. E eu estou aqui esperando o Mark Lambert aparecer. Ele estava aqui agorinha mesmo, a gente fez um teste. Ele deve estar tentando entender o que aconteceu de errado no teste, porque a gente não estava entendendo por que eu não estava conseguindo convidá-lo para participar. E ele também não estava entendendo por que ele também não conseguia pedir para participar. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho dele também, então, para vocês, né, para todo mundo saber. O Mark Lambert é um músico norte-americano. Se eu não me engano, a gente vai perguntar isso para ele agora. Ele é nascido em New Jersey e criado em New Jersey. Depois ele foi se estabelecer em Nova York, ele estudou na Berkeley, em Boston. E depois ele foi para Nova York fazer a carreira dele lá. E já tocou com muita gente legal. E é músico de jazz, de soul, de rock. Ele tem um músico muito versátil. E é músico de música brasileira há muitos anos. Ele era o diretor musical da banda da Astrud Gilberto, nos Estados Unidos, nos anos 90. Então, a ligação dele com a música brasileira é muito grande. E eu vou convidar aqui o Mark para entrar. Ah, agora sim! Convite feito. Vamos ver, convite aceito. Mark, eu já te convidei, hein? Já dei send request. Ah, garota, aí! Agora sim. Rapaz, esse negócio não é fácil, né? Tudo bem? Tudo bom? Você ouviu falar de você um pouquinho aqui antes? Não, porque Ou eu não? saí do meu notebook e entrei no celular e conseguiu melhor. Então, Eu esqueci de te avisar isso. Tem que ser pelo celular. sim. Eu não sei que tecnologia é essa pelo
book não funciona mesmo. Eu imaginei isso, então. Tentei e entrei logo, então. Não pensei nisso. E aí, tudo bom? Tudo, você? Tá em Juiz de Fora? Sim, sim. Que maravilha, Teu né? cunhado aqui do lado. Eu sei. Você ainda no Mas você, frio, né? eu estava fazendo uma introdução sobre você, desculpa? Falei, você tá no frio aí, né? Olha, sabe que eu já estou acostumando, né? Hoje está -4 Celsius, eu já não acho grande coisa, já acho meio. Já acho normal. Engraçado como a gente se acostuma, né? Eu sempre curtia o inverno quando eu morei lá. Agora que estou 17 anos no Brasil, não tem saco para frio mais. É? Você estranha quando vem para cá? Sim. Eu gosto de ver a neve, mas ficar muitos dias -0 não me faz bem, não. É? Virei meio brasileiro. Eu não sei se é uma maluquice aqui do pessoal de New Hampshire, Mark, ou se é dos americanos do frio em geral, que o pessoal sai só com camiseta. Tava nevando ontem, menos não sei quanto, e o cara carregando umas coisas na rua só de camiseta. Bermuda. O cara sai pra correr de shortinho, bota o casaco e bota um shortinho. Eu não sei o que é isso. É uma outra tribo. Mas isso é o pessoal de New Hampshire ou lá onde você se criou também assim? Acho que é mais do New Hampshire. Você está colado em Canadá, né? Bom saber. Mais canadense do que americano. Isso. É quase Canadá, né? É quase Canadá aqui. Você é de New Jersey? Sou. Nasci em Newark e vivi lá até 18 anos e depois fui estudar no Berklee College of Music em Boston e frequentava muito no Hampshire nos fins de semana para passear no White Mountains, Franconia Norte, sim. subi Mount Washington várias vezes e depois voltei para New Jersey por um ano e depois me mudei para Nova York e morei 20 anos em Nova York antes de vir para cá no Brasil. E como é que era essa infância lá em New Jersey? Foi maravilhoso. Você jogava beisebol na rua? Como é que era essa vida? A gente dava tudo, né? Bicicleta sem capacete, né? Meio inconsequente, mas feliz da vida. E é engraçado, porque foi nessa época que meu pai botava para tocar muito disco de música brasileira. Entrou na minha infância esse som. Que eu lembrei que ele fala. Então você já. Ele tinha discos de. O teu pai tocava? O teu pai era músico já? Ele era um trompetista amador, nunca tocou profissionalmente, mas ele sempre curtia muita música e sempre botou para eu escutar. E chegou um caso com o disco do Brasil, Sérgio Mendes no Brasil, 66, e os discos do João Gilberto, e eu pirei, eu falei, o que é isso? Qual é esse ritmo? E ele falava, é chamada Bossa Nova. Onde veio? Ele me mostrava o globo que a gente tinha em casa. Ele falou, aqui no Jersey, você desce e passa o Equador. E lá embaixo tem esse país chamado Brasil. Fiquei, como é que está lá? Como é que é lá? Ele falou, não tenho a menor ideia. Nunca estive lá, não conheço nenhum brasileiro, mas essa música veio de lá. Nem sabendo que meu destino é ter Brasil muito no meu futuro. Mas fiquei pensando, nossa, o povo ali deve ser muito legal para ter criado esse batido assim, que é genial. Porque a gente tem que lembrar que é antes do Google, antes de qualquer coisa, né? Para saber como é que era o Brasil, tinha que pegar uma enciclopédia, ver umas fotos, né? Ninguém tem a menor noção do que se trata do Brasil. Carmen Miranda, né? A única coisa nos anos 60 que os brasileiros tinham uma noção, de americanos sobre o Brasil, a não ser as pessoas que viajavam para conhecer, mas eram poucos nessa época, né? Poucos, né? Plena ditadura no Brasil, nos anos 60, tem pouco intercâmbio entre os países, né? Nessa época, né? Sim. E, assim, o show da Bossa Nova no Carnegie Hall foi em 62, né? Sim. E daí teve um boom explodiu, de música brasileira. Sim. Acho que justamente porque o Bossa Nova foi uma certa filha bastarda entre samba e jazz, né? Samba tem o ritmo do samba mais lento com a harmonia do jazz, então isso os americanos escutaram e reconheceram algo lá que já foram plantados
Capello, Stan Getz, Charlie Bird, esses caras que viajavam para o Brasil e incorporou alguns aspectos do música brasileira. E pelo menos um gênio, né, de verdade, assim, que era o Tom Jobim, né? Sim, compositor de altíssimo nível para as pessoas lembrar as músicas. Até hoje me espanta que a popularidade do Garoto de Ipanema, porque a parte do bem da música é um dos mais complexos que quem fez. Muda, muito cromática, ninguém pode cantar essa música sem acompanhamento. E isso foi um dos melhores vendidos de todos os tempos. É muito louco isso, né? Sabe que a Giovana frequenta high school aqui, né? Uhum. E daí tem essa maravilha da cultura americana, das escolas americanas, que toda escola tem uma jazz band, toda escola tem um coral, né? Toda escola tem essa estrutura de música, né? E daí ela participando dessas coisas aqui, algumas músicas da Bossa Nova e principalmente da Bossa Nova, né? Sim. Do Brazilian Jazz, né? Já estão incorporados ao repertório de standards aqui das orquestras de high school, né? Sim. Mas as pessoas não sabem nem mais que é brasileira. Não. Eles acham que são os standards do jazz, né? Sim. Porque Jobim bebeu muito no fonte do ele chama de Great American Songbook, George Gershwin, Cole Porter. Ele estudava tudo isso e conhecia com uma maneira bem íntima essa linguagem que ele misturou com a linguagem que ele estava desenvolvendo. E são standards, né? São músicas que vão durar anos e anos. Sim, mas acho engraçado que para as crianças que cantam, e pelo que a Giovana conta, até os professores mesmo tratam como se fosse música americana. Entendeu? Já até perderam a informação de que é música brasileira. Esse é perigoso. Tem que ensinar a fonte dessa música. E esse disco do Sérgio Mendes que você falou, de 66, também explodiu, né? Foi um grande sucesso, né? Porque... Tem o Mais Que Nada, não é isso? Sim, foi um grande sucesso. Porque o Sérgio também era antenado do rhythm and blues e soul americano. Então ele tem essa pegada quase Ramsey Lewis, quase essa coisa de piano jazz funkeado, acústico. Não, foi antes do movimento de Chick Corea, os teclados elétricos, o piano, mas aquela coisa. Ele incorporou e todo mundo escutou isso, tipo, uau! Como não rebolar com esse som, né? É muito bom. Eu cantava todas essas letras assim, rápido na época. Eu não sabia nenhuma palavra no inglês, mas cantava foneticamente todos eles, porque eu estava fissurado com essa música. E você pequenininho ouvindo isso tudo, então, já. Sim. E ouvindo outras coisas, né? Qual era o teu universo musical ali naquele momento? Não, porque meu pai era grande fã do jazz, então tinha Miles Davis, Count Basie, Stan Kenton, Charlie Parker. Eu escutei todos os clássicos do jazz em casa, por causa do meu pai, junto com a música brasileira. E claro, no rádio, com meus conterrâneos, Beatles, Motown, tudo que estava fervescendo no rádio. Então eu tinha uma educação bem fértil de várias fontes de música de alta qualidade na minha vida. Mas essas coisas você podia ouvir no rádio em casa ou tinha que ouvir... Não. Só com os amigos? Meu pai nunca gostava muito de música pop e os Beatles. Ele era mais old school. Mas era difícil escapar. Todo lugar você foi. Tinha no rádio, tinha... Entra no posto de gasolina, ouvia os músicos dos Beatles tocando, né? Porque outro dia eu tava morando aí no Brasil ainda, passou um carro assim na esquina, ouvindo funk muito alto, né? Ouvindo funk brasileiro, né? O funk carioca, muito alto, e me deu um arrepio, assim, né? Me deu uma rejeição, e daí eu pensei assim, imagina como é que era pro pessoal mais velho, dos anos 60, com o filho ouvindo Led Zeppelin, né? Devia ser também a mesma coisa, né? Não, eu brigava com meu pai de me deixar usar aqueles calços chamados bell bottoms, com o fundo abre, eu não sei como chama, fala isso em português, aquela... Boca de sino. Boca de sino, ele não me deixava, eu quis botar uma
uma bandeira americana que a minha mãe costura na minha camisa, porque ele associa isso com o movimento contra a guerra no Vietnã, que toda a juventude estava protestando, né? Porque meu pai é super conservador, então é uma certa luta entre certas coisas em casa. Mas ele reconheceu quando a música era boa. Depois ele teve que admitir que Paul McCartney era o gênio de melodia e sabe fazer. Yeah. Mas o primeiro contato era não gosto disso. Até porque no caso dos Beatles, eles mudaram muito também, né? A música do início era muito mais boba, né? Amadureceram muito como compositores, ele e Lennon. E você começou a tocar quando? Nessa época, acho que foi tipo 66, 77. Eu comecei a tocar trompete, porque meu pai tocava de forma amador. Só que eu tinha aparelho nos dentes e foi muito difícil. Eu voltei para a escola sangrando por causa dos fios cortando meus lábios. O meu dentista me dava essa cera para botar, para amenizar isso, mas não dava. Eu tinha 5 trompetistas na escola. Eu fui o pior de todos. Eu fui quase na beira de, não vou fazer música, não tenho talento nenhum. I suck, como a gente falava na época. Mas, por coincidência, acho que aquele Natal, meus pais compraram uma bateria para meu irmão, meu brinquedo, né? Que ele tocou um dia, perdeu o interesse, e eu peguei as baquetas e comecei... Ele era mais novo ou mais velho que você? Mais nova, 2 anos mais nova. E eu peguei os baquetas e comecei a tocar junto com os discos de música brasileira. Peguei um pá, 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 pá. Meu pai reconheceu que eu tinha um jeito. Ele falou, você quer estudar bateria? Eu quero. Então, entrei numa escolinha de música para estudar bateria. Mas a gente não tinha condições de comprar um kit profissional, que era, na época, muito, muito caro. Então, ele primeiro me comprou uma caixa para mim, para o meu aniversário. No Natal depois, ele comprou um bumbo. Depois, meu outro aniversário, comprou um chimbal. E eu queria comprou o hi-hat e acabou, né? Também não precisa de mais nada, né? Se tiver um bumbo, a caixa, o contratempo, acabou. Já tem que tocar, né? E comecei a tocar isso e conheci outros amigos que a gente formou o nosso garage band, né, para tocar Rolling Stones, Hendrix, tipo essa coisa. Então você começou como baterista? Como baterista, sim. Até cheguei em 14 anos e a guitarrista na banda, ninguém pôde dirigir, né, jovem demais, então ele teve que andar muito para minha casa, eu não quis carregar a guitarra, então ele deixou a guitarra na minha casa, onde a gente ensaiava. E eu peguei e comecei a me ensinar como fazer as acordes e fiquei mais interessado nesse lado de harmonia. Falei para meu pai que eu quis parar de estudar bateria e começar a guitarra. Ele falou, tudo bem, vamos lá. Então, peguei a guitarra e com isso eu surgi para frente. E enquanto você estava tocando bateria, você não sentia aquela vontade de estar lá na frente também, aparecendo mais? Não tinha esse lado? Não. Acho que a baterista era mais cool da banda, por causa de todas essas coisas, e bater era mais visceral. Eu curtia a imagem da bateria. Não, a parte da guitarra era puramente através da harmonia e solos, porque bateria não existe só no plano rítmico, né? Ele não interage muito com harmonia e melodia. Então, quando eu cheguei nessa idade, eu cheguei da escola às 3 da tarde e tocava guitarra até meia-noite, todo dia. Meus pais teve que falar, Mark, desliga a luz, bota a guitarra no case, vai dormir. Porque também era bem a época do Guitar Hero, né? Do Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, Jeff Beck, né? Era a época dos caras, né? Dos caras, sim. Clapton é muito bom, muita influência, né? Todo mundo queria ser guitarrista também, né? Tinha esse problema, né? Sim. Mas é engraçado porque quando eu entrei na guitarra, quase era a fase que estava saindo do rock e conhecendo o jazz. Então,
É engraçado, porque Você, eu não tirava solos do Clapton e Jimi Hendrix na guitarra. Tirar o bateria do No Redding, porque eu estava mais no rock. Eu cheguei na guitarra, fiquei bem mais interessado em George Benson, Wes Montgomery, esses caras. E só depois, tipo, 10 anos depois, eu voltei para estudar guitarra rock, né? Com som de rock, pedaleira e tudo isso, mas acho que as coisas da harmonia me seduziam muito, de aprender vários acordes e escalas. Então, eu pulei essa parte do rock guitar e voltei depois para repor. que interessante, É, porque era bem na crista da onda ali, né? Era o que estava acontecendo no momento, sim, né? sim. Mas Mas a harmonia veio. não, não, Desculpa. porque Esse teu interesse pela harmonia veio de coral, veio de alguma coisa da escola, ou de igreja, alguma coisa assim, ou não? não, Você acho que tinha a experiência de cantar harmonia, por exemplo? não, era só porque eu escutava tantos discos maravilhosos do jazz e big band, né? Esse som de meu pai, com meu aniversário de 16 anos, me levou para ver o big band do Stan Kenton, me botou na frente da banda. Tinha 18 caras tocando essas partituras, esses arranjos muito legais, e isso despertou a ideia de ser compositor arranjador, né? Como se pode imaginar essas misturas de instrumentos e tudo. E a partir daí, com 17, decidi eu ir para Berkeley para estudar música. E com 18, eu fui para Boston para estudar. Mas nessa época que você tinha essa banda de garagem e tal, você já era compositor, você já fazia as Não, próprias não, porque músicas? não, porque é sempre um mistério para mim. Eu não sabia como fazer uma música. Eu era mais tinha esse lado mais de arranjar, pegar coisa do outro e e misturar, que até hoje eu gosto de fazer, eu faço muitos Isso que arranjos. eu ia falar, né, você faz isso, é. O escritor americano Ernest Hemingway falou que the blank page is the most terrifying. A página branca é mais terrível, é medroso, porque você olha na coisa, tem que criar do nada, né? Era muito mais fácil pegar uma coisa do outro e mexer com ele. Então, mas depois eu aprendi a fazer e faz muita minha música autoral e essas coisas, até letras, é que é parceria com você que fizemos, né? Sim, 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 sim. Então, mas era mistério. Eu não imaginava como a pessoa pode sentar, pegar um instrumento e criar pam, pam, ba, ba, bam, ba, 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 ba. Mesma coisa, tão simples. Eu achei, como ele pensou nisso? De onde veio, De né? onde veio isso? Eu tava vendo outro dia um documentário sobre o George Harrison, e daí ele dizendo que ele ficou doente, teve que ficar de cama um tempo, assim, um bom tempo. E daí ele pensou assim, poxa, se o John e o Paul conseguem, por que eu não posso fazer? Daí ele começou a compor. É impressionante, né? A farda dele está na banda com os dois melhores compositores do século XX, né? E ele tem que chegar na altura. E ele fez músicas tanto bom quanto eles, né? Talvez ele compôs menos, sim. Ou eles deixaram gravar menos, mas músicas como Here Comes the Sun, Something, são obras-primas de música pop também. Sim. Mas deve ser ele pensando, nossa, eu devo mostrar essa música para esses caras. I have a song. Porque que situação, né? Mas ele tinha coragem e ele estava esperto o suficiente de entender, uau, vai nos ajudar também ter um compositor desse porte com a gente. E daí na universidade, lá no college, você estudou composição e daí foi isso que abriu o teu caminho, assim? Sim, sim. E acho que é interessante, eu falo isso para as pessoas, acho que, claro, aprendi muita coisa com os professores da escola, mas aprendi quantas boas só com as pessoas que conheci, porque eu conheci pessoas do mundo inteiro. Eu saí de uma cidade no New Jersey com 30 mil pessoas e foi para uma cidade grande do Boston e tinha pessoas de Ásia, da Rússia, de América do Sul, Israel, Europa. Então você sai de sua... qual é a expressão vocês têm aqui em português?
o rei do cocado preto. Eu era rei do cocado preto na minha cidadinha, melhor guitarrista. Cheguei lá e falei, nossa, isso é uma lição de humildade de ver os melhores músicos do mundo inteiro indo para lá, porque nessa época foi, acho que, uma das únicas escolas onde você pode estudar jazz. Sempre tinha conservatórios, Juilliard, Peabody, só para música erudito, mas hoje em dia tem várias universidades que oferecem jazz como pedagogia, mas nessa época foi única. Então, os melhores caras que quis estudar descendem para Boston. Então, foi boa. Eu tenho relações hoje em dia com amigos que eu fiz em 1976 até 1980, os 4 anos que eu estava em Boston. Pessoas, eu estou ainda em contato com esse pessoal. E para a gente contar para as pessoas aqui que não são músicos, né? É um detalhe, músico é muito competitivo, né, Mark? Sim. Assim, essa convivência não é tão simples, né? Sim, sim. Mas também era uma competição amigável, competição saudável. Não era uma competição de querer destruir outra pessoa. Era para a gente tinha essa noção que a gente está aprendendo pra caralho um com o outro. E de vez em quando você acha uma pessoa arrogante que tive problemas que precisa ser tratado depois. Sim. Isso foi os anos 70, ainda foi o espírito dos anos 60, era paz e amor, e a gente estava lá curtindo o que a gente estava fazendo e aprendendo muito, e eu não sentia essa coisa, nossa, competição é feroz aqui. Eu senti, não, tem muito para aprender com todas as pessoas. Todo dia você pode sair do dormitório e vai sentar ver, tem esses quartos de bandas tocando canjas o dia todo. Você pode entrar se você tinha coragem ou só sentar lá e escutar. E é uma bela ambiente para aprender. E daí era um momento também que tinha muito lugar para tocar, né? Tinha muito trabalho, né? Tinha muito mercado, né? Tinha. Até deu a gente uma falsa ilusão que era fácil viver como músico, né? Eu saí em 1980 e os anos 80 90 eram épocas douradas de ser músico ao vivo, porque não tinha pirataria, né? Pessoas ainda compravam discos, não tinha tantos DJs invadindo o espaço de música ao vivo. Então, se você sai com a cabeça de, ok, posso... Que nem eu era pessoa que gostava tanto vários tipos de música. Eu tenho amigos que eu vou tocar só jazz, ou eu vou tocar só rock, que às vezes eu olho e você, não, talvez se eu tinha escolhido um caminho só, eu teria sucedido mais, porque você foca a sua energia. Mas a minha personalidade é que eu gosto de muitos tipos de música. Eu gosto de tocar, então toquei todos os tipos de música e nunca tive problema de me sustentar para 20 anos morando em Nova York. E eu já tive a oportunidade de tocar aqui em bar, tocar em lugares assim. Sim. O americano é muito educado, né? Ele ouve, ele tem o americano que está ali no bar, no restaurante e tal, ele trata com respeito o músico que está ali tocando, né? Ele dá atenção, ele não fica falando alto, gritando. Sim, né? Não. Sempre tem babacas que tá nem aí, que tá falando mais alto da banda. Depende de onde você estiver. Acho que tem cidades que são mais cultos, cidades que mais valoriza esse tipo de coisa, cidades que não importa, né? Que quando as pessoas fazem turnês nos Estados Unidos, normalmente eles vão para Litoral Leste, Boston, Nova York, Philadelphia, Washington, Richmond e Chicago, pula no meio, talvez Minneapolis, e depois pula para Seattle, San Francisco, Los Angeles. Não pode passar, a não ser você um grande sucesso do pop, mas tocando jazz, você não pode fazer um turnê no interior muito dos Estados Unidos. As pessoas estão nem aí com essa linguagem. Mas é engraçado, porque, de uma certa forma, acho que a ilusão que muitos americanos têm morando nos Estados Unidos é que todo mundo no Brasil escuta o bossa nova o tempo todo.
porque foi a única coisa que a gente tinha acesso na época. Quando eu cheguei aqui, claro, depois você pode entender o movimento do MPB, Djavan, Caetano, Gil, Milton, esses grandes gênios de música brasileira. Mas mesmo assim, quando eu cheguei no Brasil, quando eu saquei, não, isso é um 10% do que o brasileiro escuta, né? Hoje em dia. Mesmo, e olha lá, hein? Mesmo 15 anos atrás. E olha lá. Tem muito sertanejo, muito agora baile funk, tem muito... Essa coisa é bem culto, né? Esse tipo de música que foi apresentado no exterior como representante da música brasileira, que na época era. Não tinha muito sertanejo nos anos 60, o baile funk não existia, né? Ele tinha samba e bossa nova. E esse pessoal do que se chama de MPB, né, que é o que veio depois da bossa nova, esse pessoal chegou para você nos Estados Unidos já ou você conheceu depois? Quando é que você ouviu essa música brasileira? Foi em 86. Eu fui para meu primeiro turnê na Europa com uma banda de jazz fusion chamada Shadowlines. E o baixista na banda é o meu grande amigo até hoje em dia, Leo Traversa. Ele tinha uma amiga, Janet Rice, que infelizmente faleceu no ano passado. Ela ganhou uma bolsa para fazer um doutorado, um mestrado no Rio de Janeiro. Então ela vim para cá em 1985 e fez um fita cassete dos melhores dos MPBs, os Milton, Ivan Lins, Caetano, Gil, e levou para New York para ele, e ele fez um copy, e a gente começou a passar, nessa época a gente copiava muito cassete para música que não podia achar nos lojas de discos, esses artistas nos anos 80. Então ali começou, uau, tem muito mais do que bossa nova, tem essa outra geração e muita composição começou por esse lado que eu conheci os achos MPB dos anos 80. Que interessante, porque nessa época o Brasil era muito fechado em si mesmo. Sim. E os Estados Unidos também, né, eram muito fechados em si mesmo, né? Então, ficou o quê? 20 anos de gap aí, né? Sim. Mas é interessante, porque isso, 85 não foi o fim da ditadura aqui, foi a abertura do Brasil. Então, essa amiga nossa que veio para cá foi justamente nessa época e começou a espalhar. E a partir dali, cada ano eu reparei que tinha mais cultura brasileira chegando, pelo menos em Nova York, e mais brasileiros indo para morar lá, mais músicos chegando, e a comunidade de brasileiros e frequentava esse mundo de músicos que tocava música brasileira, tanto que em 92 foi chamado a tocar com Arthur Gilberto, mas eu já conhecia essas pessoas na área. Tinha um lugar em Nova York chamado The Coffee Shop, que era um restaurante, e todo sábado tinha uma banda maravilhosa do Duco da Fonseca, Maúcha Adnet, Romero Lubambo, Nilson Mata, e todo mundo que gostava de cultura brasileira estava lá sem falta, em sábado, meio-dia, até 3 horas, porque não tinha couvert para entrar, você só pode comer. E quem era músico nessa época foi chamado a dar um canja, que é considerado, um auge. O brasileiro chamava você, sentar e fazer uma canja com eles. E nós, na comunidade de americanos que amavam música brasileira, desfrutavam muito disso. E você deu canja lá? Sim. Para mim era uma escola de música brasileira, porque eu sempre tocava músicas do Jobim, mas de um jeito meio americanizado, né? Só quando eu comecei a conhecer esse pessoal e entender a sutileza do sotaque, do andamento, né? Do groove, do swing brasileiro, que é diferente do swing americano, mas tem swing, né? E vendo e tentando imitar e entrando e sentir mais confiança, você acaba sentindo em casa nessa linguagem. E você toca muito bem a música brasileira. Eu fico impressionado mesmo de ver como você assimilou essa parte. Da mesma forma que fico impressionado quando te vejo tocando a música americana, de ver, realmente é outra coisa, né? Tem sempre uma coisa assim que você vê. Porque é bem sutil, né? Essa coisa de ser convincente
na essência da música. Pode tocar as notas, os ritmos, tudo certo, mas falta uma certa sujeira, né? Às vezes, que deixa a coisa swingar no jeito que deve fazer. É uma história engraçada com a Astrude. Gilberto, ela me conheceu porque eu tocava numa banda de jazz chamada Bob's Diner. E a gente tinha uma série cada semana no Lone Star Café, Rua 52. E foi transmitido no ar. E cada semana a gente tinha um convidado especial. E uma semana era Toninho Horta, que era um dos nossos convidados. Eu era o diretor musical da banda. Ele teve que encontrar com o artista, escolher 3 músicas para ele ou ela apresentar com a gente, fazer as partituras, ensaiar a banda. Então, foi nesse show do Toninho, Astrude foi, porque ela era amigo dele. E por um motivo, nosso empresário falou, Astrude está aqui, e ela topa fazer semana que vem com a gente. Eu fiquei empolgado, porque eu escutava a música dela com meu pai, né? Então, no final do show, eu anunciei no microfone, volta semana que vem, porque a Astrude Gilberto vai cantar com a gente. E tudo. Depois do show, o Toninho me apresentou a Astrude. A primeira coisa ela falou aqui, por que você falou do meu nome? Eu não vou apresentar com vocês. mas o meu empresário foi uma coisa meio constrangedora, porque ele pirou, ele viu, ela imaginava que ele não tinha conversa com ela, eu só falei isso. Mas ela estava bem legal e viramos amigos. E ela, toda semana, ia para ver a nossa banda, para todos os... Mas ela fez a participação na semana seguinte? Não, ela não faz isso, nunca na vida. Ela não gosta de dar canja, ela gosta de fazer apresentações. Mas ela estava gravando um disco produzido por o filho dela, o Marcelo, o baixista, e tinha uma música que tinha um batido funk. E ela sabia que funk de raiz, é funk do meu país. E ela me chamou, me contratou para tocar uma música. Então foi para o estúdio, gravei essa música funkeada. E todo mundo estava feliz. E ela falou, que pena, você não toca em música brasileira, porque meu guitarrista está saindo da banda. Eu falei, mas eu toco música brasileira. E os dois olhando um para o outro, tipo, vamos ver. Então eu comecei a tocar Águas de Beber, uma música, acho que por assim que eu lembrava. E os dois falaram, você tem jeito. Eu falei, eu escutava muito música brasileira. Ela falou, então, tá contratado. Tá na minha banda agora. Ela sabia que era música boa, mas não sabia que tinha essa afinidade com música brasileira. E depois ela sacou que eu tinha. Ela falou, ok. E começou uma parceria que durou 10 anos com ela viajando o mundo, produzir outros discos. E ela começou a me dar espaço como destacar como cantor junto com ela em duetos. Então... Sim. Nessa época, quando eu virei um cantor, lead vocalist, como a gente fala, cantor principal, sempre cantava backing, mas nunca tinha coragem. Foi ela que falou, não, você canta bem, canta comigo, vamos dividir essa letra. Então, tem que agradecer que a maravilha. ela. E daí você chegou a fazer show com ela no Brasil? Não, a gente nunca tocou no Brasil. Engraçado, ela é pouco conhecida aqui, né? Pessoas menos de 40 anos nem sabem quem ela é. Todo mundo sabe quem é Bebel, sabe quem é o João, mas não Astrude. É verdade. Ela não tocava muito aqui na vida, né? Poucas vezes. Acho que todos os que foram para os Estados Unidos, né? O brasileiro acha que fica com um pouco de ciúme, não sei, para esses que foram de vez, assim, a gente fica meio, né? É uma coisa estranha. Você até a Carmen passou por isso, né? Imaginava que o brasileiro é tão orgulhoso, nacionalista do brasileiro, mas quando uma pessoa vai e faz sucesso e não volta, eles ficam putos, né? Tipo, você é nossa, porque tá lá, né? É estranho. O Brasil nunca deu o lugar para ela que ela merecia como primeiro intérprete internacional de bossa nova, né? No Brasil tinha várias, mas um que estourou, que estava um concorrente com os Beatles no Hit Parade, era ela, a voz dela. E aprendi muita coisa com ela. É engraçado, ela me contou uma história engraçada. E ela falou que depois ela se separou do João, o João voltou para o Brasil, estava com Miúcha na época, a mãe da Bebel, e ela continuava nos Estados Unidos. E ela fez torneios com Stan Getz na banda dele.
E ela falou para Stan, nos primeiros torneios, né, que ela nunca fez muitos shows. Ela cantava com o João no Brasil, mas eles não fizeram shows internacionais, eles gravaram aquele disco. E ela falou, Stan, o Adriano está cantando e você está fazendo solo. O que devo fazer no palco? Não quero rebolar, não quero bater um tamborim fora do tempo. O que eu devo fazer? E Stan falou, how about listening? Pode ser você escutar. E é engraçado, né? Isso, porque até todos os cantores e cantoras que eu trabalhei, ela faz isso melhor do que ninguém. Depois ela canta e tem solos de trombone, ela vira o corpo e olha, ela pega a atenção da plateia e transforma para o soloista e fica lá escutando o cara, reagindo se ela gosta de uma coisa e depois aplaudindo. Eu não vi nenhum outro cantor que faz isso do mesmo jeito. Ela aprendeu essa lição bem profundamente e sempre tinha respeito para os músicos da banda. Sempre tinha grandes músicos que eu tocava com ela. Né? E isso é uma lição para outras profissões também, né? Para outras situações, né? Não é só para essa daí, né? O protagonista do filme, se outra pessoa condicionando está falando, tem que virar e não pode ficar aqui olhando na câmera. Olha eu, né? Tem alguns que ainda fazem, mas os melhores atores sabem condicionar, mas não todos os cantores sabem fazer isso. Isso na linguagem dos atores, a gente chama de active listening, né? É escutar de verdade. Sim, né? não fingindo de escutar. Escutando de verdade, para poder reagir ao que a pessoa fala. Claro, na música também, né? Sim. Na música vale também, né? Nossa, muito. É até a maneira de se realimentar, né, Marco? Com tantas repetições de show, com o mesmo repertório, né? Mas isso é beleza do jazz e Brazilian jazz, essa coisa. É um show, se você tem uma banda de rock famoso, tem que mais ou menos tocar ao mesmo jeito cada noite. Talvez o soloista de guitarra tenha um pouco de liberdade, mas mesmo assim, é uma coisa mais parecida de música erudita, de uma certa forma. Essas são as notas, esse é o groove. Mas jazz, você toca o que está sentindo naquele momento, é música brasileira também. Isso que interessa tantos músicos de aprender, porque é uma expressão tão individual, tão... tipo, você toca oboé na orquestra, você não pode chegar na orquestra e falar, estou sentindo meio deprimido hoje, eu vou botar isso no meu maneira de tocar. Você ser divertido, você soa uma nota estranha, né? Tem que tocar pensando nesse formato além de você, nesse abstrato. O jazz é o contrário. O jazz, você chega lá, está super animado, você vai mostrar isso. Está meio down, você vai mostrar isso. E seus conterrâneos no palco vai sacar isso, receber proporcionalmente com isso. E isso que dá a linguagem específica daquela noite, né? E qual foi a tua primeira vez no Brasil, então? Quando é que foi pela primeira vez que você foi ao Brasil? Foi em 95. Eu estava casado com Sônia Braga nessa época. E ela organizou um torneio para a minha banda que tinha em Nova York. E fomos para o Brasil. E a primeira coisa... Eu cheguei antes da banda. E eu saí do aeroporto e fomos para onde tem aquele piscinão. Em Ramos, sabe? Ramos, piscinão de Ramos. Ramos. Porque Sônia era vinculada nesse programa chamado Loucos Varridos. Era uma campanha de ensinar as pessoas para limpar as sim, eu me lembro. Então, saí do aeroporto... Ela saía no jornal, né? Saía a coisa dela no jornal. Saí do aeroporto, fomos direto para a praia de Ramos, que era uma praia cheia de lixo e coisas horríveis. E a gente limpou para 3, 4 horas essa praia para mostrar às pessoas que moram lá que você pode cuidar do próprio... Não precisa assumir aqui onde jogam lixo. Não, esse é nosso território. Então... E não tinha piscinão ainda, né? Não, a gente desencadeou esse movimento. Era só uma praia. Anos depois, a prefeitura botar dinheiro para criar uma coisa de lazer para o pessoal. Então... Rapaz, tua primeira coisa no Brasil foi catando lixo na praia de Ramos. Incrível, né? E dali, aquela noite, foi para tocar no Clube Social de Ramos. Um show com minha banda,
Que maravilha! Junto com Zé da Velha e Sevério Pontes, os caras do choro, e Paulo Moro. A gente fez um show juntos. Nossa. Foi incrível. E mais incrível ainda, quem estava nesse show, que era um moleque, era um teenager, era o Seu Jorge. E ninguém sabia na época. Então, muitos anos depois, eu dava aulas, fiz um coaching para ele no inglês, um filme que ele fez com o Celto Mello, chamado Soundtrack. Então, quando eu fui para o hotel dele falar, falei, prazer de conhecer, Seu Jorge, eu sou grande fã do seu trabalho. Ele falou, mas a gente se conheceu. Eu falei, onde? Ele falou, lembra aquele show no Clube Social de Ramos? Eu falei, tá brincando. Eu estive lá, era o meu protégé do Paulo Moro. Ele me estava dando dicas, era um moleque que morava na rua e eu comecei a fazer teatro. Ele me incentivou e Sônia apresentou a gente. Nossa, que incrível esses círculos da vida que voltam, né? Que eu voltar para dar coaching no inglês pro filme dele vai fazer, né? Então, esse é o meu primeiro show. E o choque cultural de estar no Brasil, Marco, como é que... Você deve ter tido 2 choques culturais, imagino, né? Um como visitante do Brasil e outro depois como morador do Brasil, que aconteceu muitos anos depois, né? Teve 2004, um intervalo grande aí, né? Sim, em 2004 eu voltei. Eu voltei várias vezes para tocar, para visitar, mas para morar foi 2004. Mas uma coisa é visitar, outra coisa é morar, né? É engraçado essa coisa, o visto do brasileiro por estrangeiro, às vezes é fora do normal, né? Porque, por exemplo, quando eu vinha para fazer shows aqui como americano, era um acontecimento. Sai no jornal, os globais aparecem nos meus shows, o camarim tinha sushi, champanhe, tudo. Assim que foi morar aqui e fez o show, ninguém aparece. Eu agora virei local. E o camarim tinha frios, meio velhos. E outra coisa, porque é engraçado, eu achei isso louco, porque eu sou melhor do que eu era 10 anos antes, mas eu não tinha aquele patamar, esse verniz de ser estrangeiro vindo para cá fazer um show. É louco essa mentalidade. Pelo menos Rio tem isso. Eu não sei se é coisa carioca, coisa brasileira, mas foi completamente desvalorizado nos primeiros anos no Brasil. Tipo, guitarrista qualquer que toca no bar. É louco isso, né? Porque isso é uma coisa que é ruim e boa também da cultura brasileira. Sim. Que o estrangeiro, quando chega no Brasil, ele vira brasileiro. É nosso, né? Acabou, não tem, também não tem claro, isso, né? Pro mal ou bem, pro bem. Porque nos Estados Unidos, os italianos continuam sendo os italianos, os irlandeses, né? Sim. Os judeus. No Brasil, não. Já esquece tudo, é brasileiro, né? Essa coisa é bem particular dos Estados Unidos, essa identidade hifenada, a gente fala, italo-americano, judeu-americano, né? Acho que nenhum outro país do mundo tem essa maneira de você guardar a sua identidade cultural e através da sua nacionalidade. Provavelmente por fato que tem tantas pessoas do mundo inteiro que imigraram para os Estados Unidos, né? Você entra em Nova York, você entra no vagão do metrô e você via pessoas de toda parte do mundo sentado lá. Até hoje tinha isso. Mas então foi um processo longo para achar meu lugar no Brasil, justamente por causa disso, porque no início eu estava bem ignorado como artista. Agora eu hoje eu sinto assim, eu não sinto uma diferença tão grande de estar aqui morando nos Estados Unidos, porque por conta da globalização, sim. Por exemplo, as roupas já não são mais diferentes, as roupas que eu trouxe do Brasil para cá eu posso usar aqui, não passo vergonha com as minhas roupas brasileiras, não parece que eu sou de outra cultura, de outro planeta. As comidas também, na verdade. Eu encontro pão de queijo no mercado da esquina hoje. Pode para comprar açaí congelado no supermercado, né? Açaí também, eu não sinto mais essa saudade assim, para mim não está pintando. Quando você foi ao Brasil pela primeira vez, esse contraste devia ser maior ainda, né? A globalização não tinha acontecido ainda. A internet estava começando, mais pessoas não estavam online e era muito mais
radical. Mas eu senti, pelo primeiro momento que cheguei naquele Praia de Ramos, que de uma coisa me atraía muito, o jeito, o calor humano do povo brasileiro que me atraía. Até o cheiro do rio, o cheiro do mar, a maresia, era uma coisa tão diferente do que a minha realidade em Nova York. E eu sabia que provavelmente estaria no meu futuro uma maneira grande que está. E agora que você mora em São Paulo, você acha São Paulo mais parecido com Nova York? São Paulo é bem mais parecido com Nova York, sim. Muito prédio, muito concreto, pouco natureza, muita cultura, muita gastronomia. E eu sofri um pouco no Rio nesse sentido, porque acho que a carioca... Engraçado, carioca, por ser tão musical como o povo e como curtem tanta música, eles não gostam de pagar cover artística, né? Eles não gostam de gastar dinheiro. Para eles, por que pagar quando eu posso ir no botequim e ver uma boa banda tocando no cantinho ali, né? Essa coisa de sentar e pagar R$ 20 para ver algo. Então, foi muito difícil ganhar uma vida tocando na noite, especialmente nos últimos anos, 2013 para 2017, quando a violência no Rio aumentou e pessoas estavam com medo de sair à noite. E o lei seca ficou mais forte também. Então, pessoas ficaram em casa e foi difícil botar pessoas. São Paulo é o oposto. São Paulo pode ser chovendo horrores e vai lotar as casas, os teatros, os restaurantes. Porque paulista não tem outra opção, não tem natureza para... Não tem pensar, vou acordar cedo amanhã ir na praia. Não, você vai ficar nessa cidade. Então, eles consumem cultura de maneira que se fosse alimentação. É interessante. E os meus amigos que moram em São Paulo também dizem que tem mais uma cultura assim de gastar dinheiro para mostrar que tem dinheiro, né? Talvez então, também, é difícil ser pobre em São Paulo, né? No Rio você pode ser pobre e dar uma volta na praia, na lagoa. Na minha época, quando eu cheguei, pode comprar um coco, né, água de coco na praia para R$ 2. Agora é tipo R$ 9. Mas você pode se divertir com pouco dinheiro. É difícil fazer isso em São Paulo. Restaurantes são caros e tudo. Então tem essa cultura mais de dinheiro, tem esse pensamento de tempo também é diferente, né? As pessoas são mais pontuais, as coisas acontecem mais ou menos na hora que marcado. Eu lembrei a primeira vez que alguém me chamou a fazer uma gravação no Rio, marcaram o estúdio para 2 horas, né? Então, claro, Nova York, no cu de ferro, eu cheguei 15 para 2 para poder montar minhas coisas, para poder gravar as 2 horas. Cheguei 15 para 2, nem o dono do estúdio estava lá. 2h15 chegou o dono do estúdio. Ele me deixou entrar. E o produtor chegou 2h30, os músicos 2h45, às 3 horas, tudo montado, e o produtor falou, vamos tomar um café. E todo mundo saiu para... botequim na esquina, tomando café. Voltamos 4h30, começamos a gravar. E para a pessoa de Nova York, time is money, né? Imagina você agendar um estúdio de 2 horas e começa a trabalhar 4h30. Mas para compensação... Desesperador, né? Para compensação, ninguém estava na pressa de sair no final. Então pode ficar até meia-noite se quiser. Então... tem os lados bons e os lados ruins. E quando a coisa está acontecendo, ninguém imaginaria de sair no meio daquilo. Então, mas em Nova York, você agendou 2 para 4. 4 tem outra sessão. Tchau. E mesmo coisa estava... Fecha a partitura, né? Sim, então tem lados bons e lados ruins dessa concepção de tempo diferente. Pois é, isso que eu queria te perguntar também, e da cultura, própria cultura musical, né? Assim, da cultura musical, digo da prática, da cultura de tocar, da cultura de se organizar. Quais foram as coisas que você foi observando, assim, de diferença da coisa? Fiquei engraçado que os primeiros ensaios que eu organizei, todo mundo ficou espantado que eu cheguei com partitura pronta para os músicos. Isso é normal. Eu não vou ficar aqui mostrando para você tocar essa música, vai demorar horas. Você bota no papel e metade sabia ler e metade não sabia ler bem, então teve que lidar, porque essa situação
Mas é engraçado também que achei que eu vim de uma cultura de Nova York onde o jazz foi criado lá, né? Foi alimentado, nutrido lá. E cheguei no Brasil que não tinha essa coisa tanto. Não pode divulgar um show, Mark, show de jazz, e achar, uau, todo mundo vai chegar. A maioria das pessoas fala, não sei se eu gosto do jazz, não. Mas eu aprendi, em vez de divulgar o show de jazz, falei, o show das canções do George Gershwin e Cole Porter. Adoro George Gershwin. Então, achar uma maneira de divulgar que atrair as pessoas, porque eles gostam desse repertório, especialmente pessoas mais velhas, né? Mas se fala jazz, é quase beijo da morte, né? É porque o jazz tem um espectro muito grande também, né? Sim. Mas as pessoas nem sabem o que tem é um jazz que é mais difícil de ouvir, né? O jazz moderno, o jazz sim. fusion e tudo isso é mais complicado às vezes, né? Sim. Mas achei... eu criei várias bandas no Rio que eu gostava de tocar e gostei muito de fazer shows lá. Mas, como eu falei, era mais difícil ganhar uma vida. Tanto para minha mulher, é atriz também, né? Sim. Fazendo teatro no Rio. E ela foi chamada de dirigir um musical em São Paulo em 2016 e decidimos fazer essa mudança. E até antes da pandemia... Pandemia? Como se fala isso em português? Pandemia? Pandemia. Pandemia. Eu estava trabalhando à beça em São Paulo. Foi muito bom para mim. Agora tudo fechou, que nem todo lugar no mundo, né? Por shows ao vivo, mas para mim era certo indo para São Paulo nesse sentido, para ganhar uma vida como músico. E o vocabulário musical, Mark, também é todo diferente, né? O jeito de chamar os acordes, de chamar as notas, né? Sim. Esse diálogo com o músico brasileiro. Eu tive que aprender a falar tudo com solfégio, né? A gente fala G7, aqui no Brasil fala Sol 7, tem que sempre lembrar, traduzir essas coisas. Mas só a linguagem de falar, em termos de tocar, eu fiquei muito sorte de tocar com os melhores instrumentistas, Sim. Tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, depois, entra num certo nível, você está na mesma frequência, você está entendendo. E os caras tinham tanto respeito para a música da minha terra que eu tinha para a música da terra deles. E eu costumo de costurar arranjos que misturava e falava desses dois lados. Pegava música americana, bota em bossa nova, bota em samba e fazia essas brincadeiras cross-cultural, né? Misturando as culturas. E os músicos brasileiros, assim, de um modo geral, sempre fizeram muito isso também, né? Sim, mesmo claro. Porque sempre gostaram muito da música americana. Então sempre misturaram muito, sempre brincaram muito, né? Sim. É difícil. Música brasileira é mais raro de ouvir lá do que música americana no Brasil. Música americana no mundo inteiro, né? Como a gente chama soft power, né? A hegemonia do americano é imprimir a cultura, os filmes, as músicas, os shows de televisão. É difícil escapar disso. Inclusive, eu conheci um cara recentemente, um parente da minha mulher, que eu mostrei meu arranjo do Every Breath You Take, e ele fala, eu nunca vi essa música na vida. Eu falei, tá brincando? Eu falei, não, nunca vi. Cara, essa música estourou no mundo inteiro. Nem mesmo se não compra o disco do Police, você entra no posto de gasolina, você vai ver essa música, né? Mas é raro que você achar uma pessoa que não tem convivência com música internacional. Essa música do banda inglesa, mas aquele conjunto de americano e inglês. E que não gosta também, né? Normalmente as pessoas gostam, né? Sim. Até de vez em quando você encontra... Eu lembrei que quando eu descobri essa ala nacionalista do certo brasileiros que tem esse horror de música do estrangeiro, que música estrangeira é música do império, né? Tem essa conotação política das coisas, e os músicos estão nem aí com isso, mas que na verdade é meio louco também, porque se você pensa, se você está defendendo o samba como um tesouro nacional, samba não vem dos indígenas aqui, vem de Europa também. É sempre esse sincretismo ao longo da história das Américas, que nada é pura, né? Claro, mas tem
uma diferença que eu vejo assim grande da cultura brasileira, da música brasileira, para o que eu vejo dos Estados Unidos aqui, é que no Brasil a gente tem uma profusão de ritmos assim do Nordeste, do Norte, Sim. que não tem essa variedade tão grande na música popular americana, da música folclórica, vamos dizer assim, né? Não. A sociedade se organizou de maneira diferente, né? Acho que a música americana, de certa forma, provavelmente por causa do rádio, era mais homogeneada. Você pode ouvir em várias... Claro, tem estilos que vêm de New Orleans, que é diferente do que de Nova York. Mas o Brasil é uma loucura nesse sentido, como talvez justamente por falta de acesso coisas do exterior, que cada região desenvolveu um estilo de música e nem maneira de falar, né? Você bota um gaúcho falando com cara do Paraíba, parece duas culturas diferentes, né? E o batuque aqui nos Estados Unidos foi reprimido também, né? Os negros não podiam se manifestar através dos seus tambores, né? Durante a escravidão. Lá o que acho que é mais desenvolvido é o canto. O canto dos negros nos Estados Unidos era muito mais... Provavelmente por causa de onde a origem dos tribos, acho que mais de Nigéria, dos Estados Unidos e mais da Angola, no Brasil. Mas a tradição do gospel no Brasil é bem mais pobre musicalmente do que... Muito mais pobre. Não tinha essa coisa, exuberância de cantar e a coisa mais contida é mais... Talvez hoje em dia menos por causa de influências de música americana, mas essa história de música gospel e blues nos Estados Unidos é uma expressão do povo negro bem forte aqui, que informa todos os outros tipos de música americana até hoje, né? Assim, eu tenho uma sensação de que é mais fácil cantar em inglês. Acho que a língua, os fonemas da língua facilitam o canto. Acho mais fácil cantar em inglês do que em português. E essa onda gospel do Brasil, o pessoal tenta cantar como se fosse americano, fica estranho, né? Porque não cabe na boca, a forma é diferente, né? É verdade. E também tem a coisa do melisma, né? A melisma, para quem não é música, é quando você fala uma palavra e você fala várias notas nessa palavra. Baby, baby. Né? Em português, você botava uma sílaba em cada dessas notas. Né? É menos usado dessa forma. Então, tem menos letras ser usado em mais notas. Então, dá mais liberdade para cantora de improvisar e fazer mais fiddles ainda em cima dessas coisas. Que é outra diferença, né? Assim, os cantores de jazz improvisam muito, né? Como músicos, né? Sem letra. Sim. Na nossa música também não tem muito esse hábito, né? De cantoras assim, a Leni Andrade faz. Poucos fazem. Porque... É interessante isso, né? Porque os cantores do jazz conviviam dentro daquela caldeirão de todos os grandes instrumentistas e escutava, aprendiam junto com isso. E o Brasil não tendo esse histórico de muita improvisação. O samba jazz começou nos anos 60, né? E 40, 50 anos depois o jazz começou no Brasil. E sempre os choros tinham um certo nível de improvisação, mas mais na interpretação do ritmo, não para inventar, botar notas diferentes, notas mais dissonantes e tudo isso. E na história do meu país sempre era uma questão de push the envelope, a gente fala, de descobrir coisas mais novas, mais radicais, e incentivava um com o outro para fazer isso. E a história do samba é samba, né? Que ficava Sim. Elementos, a harmonia do samba não mudou tanto dos anos 20 para os anos 50. O Bossa Nova introduziu a nova harmonia e começou em MPB, isso, mas então os cantores MPB não tinham, foi criado com isso, ninguém incentivava ele para agora faz o scat, né? Faz o seu solo como vocalista, né? Ser louco para eles fazer isso. Fora do Leni Andrade. E aqui a Giovana canta no coral da escola. Tem sempre um momento da apresentação em que alguns, não todos, né? Alguns
vão lá para frente para fazer um sketch, sim. Yeah. Entendeu? Yeah. E que às vezes é um problema, né? Porque como são crianças, são alunos e tal, às vezes não é muito bom, né? Mas, é uma coisa interessante. Às vezes que eu percebi uma vez, minha mulher Suzana tem essa companhia dos atores, né, muitos anos no Rio, e ele tem uma peça chamada Melodrama, onde eles falam 5 línguas nessa peça. Cada parte da peça tem uma língua diferente. E tinha uma quadra que está no Texas, e um americano, eles quis aprimorar mais o sotaque do texano. Então me chamaram para mostrar para eles como falar how they talk down in Texas, com esse sotaque. Então fui lá para todos os atores e eu não mostrei para eles como falar, e peguei o texto e comecei a atuar. E eles estavam me olhando de um jeito tipo... Eles que fizeram essa sacada aqui. Engraçado, você é americano, você não é ator, você é músico, e você não se sentia vergonhado de atuar em frente dos atores profissionais. Você dava essa permissão para mostrar. Ele falou, brasileiro nunca faria isso. Nunca, um ator nunca pegar um instrumento e falar, choro é assim, em frente dos músicos. Você fica, não tem direito de fazer isso. Mas o americano é mais cara de pau. O americano é mais, liga o foda-se e vai. Então tem isso no cultura mais que a gente incentivava essa, vai. Se você cai na sua cara, tudo bem, você vai se levantar e faz de novo. Então é interessante essa diferença da cultura nesse aspecto. Esse é um outro detalhe que eu percebi bastante aqui também. Isso, a própria situação de falar em público, de ficar na frente de todo mundo para dar um recado mesmo. Sim. O brasileiro sempre faz uma coisa meio tímida, sempre faz uma coisa meio sem jeito, assim. O americano não, vai lá, fala e faz um recado que não é longo também, fala o que tem que falar sem complicar, normalmente, e pronto, acabou. Sim. E quando eu fiz essa transição de ser um guitarrista, backing vocalista, para ter o cantor e teve que falar para o pessoal, foi bem natural para mim, para endereçar uma plateia de 300 pessoas falando, como você falou, porque faz parte da cultura, não tem que ensaiar como eu vou falar, não, veio naturalmente para mim. É interessante, porque eu fiz isso mais no Brasil, falando em português, quando eu voltei para Nova York, quando eu vi vocês no novembro de 2019, quando eu estava em Nova York, fiz um show e teve que falar em inglês o tempo todo. Foi meio constrangedor para mim, porque essa carreira como ser artista, né? Eu desenvolvi mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu teve que falar e lembrar as coisas no inglês, né? Mas foi engraçado que no último show que eu vi teu no Blue Note São Paulo, tocando Elton John, sim. Teve uma hora que você saiu falando em inglês, você não percebeu que você estava falando em inglês, você lembra disso? É uma coisa esquizofrênica, né? Você deve sentir isso também, né? Morando lá, falando, qual língua eu estou falando? Sua filha provavelmente é totalmente fluente em inglês agora, né? Sua filha. Então, você conversa com ela e mistura português com inglês. Ela mistura. Eu não, ela mistura direto. Ela diz que tem assunto que ela só sabe falar em inglês, senão ela fica travada, tem que falar aquilo em inglês. É interessante. E a Lara está comentando aqui que na escola isso é treinado também nos Estados Unidos, né? As crianças têm que falar, expor sua opinião, expor, né? Exatamente, está incentivado de falar e o que você está pensando e de maneira em voz alta para todo mundo ver e senão não pode se sentir envergonhado de fazer isso, de reivindicar o que é seu, né? E no Brasil, ao contrário, a Demac está falando, né? No Brasil, a gente fica na sala lá, se quiser ficar escondido, desde da alfabetização até sair da escola, você fica escondidinho lá. É interessante. E é engraçado, porque acho que isso tem a ver um pouco com a religião, né? Porque o Brasil, na média, é um país católico, e os Estados Unidos, a maioria são protestantes, né? E a música de igreja dos brancos nos Estados Unidos
E os católicos, eles cantam meio assim, né? E os protestantes, especialmente os negros, cantam assim, né? É uma coisa para botar para fora, né? Então, tem essa coisa... Reparei algumas coisas, a diferença da cultura também, tipo, se fosse... Se eu no Brasil, se eu quero você me empresta o seu carro, eu mando um e-mail para você. Ô, Gustavo, tudo bem? Como é que estão as coisas? Como é que estão as filhas? A Lara, é seu trabalho. No último parágrafo, aliás, você pode me emprestar seu carro esse fim de semana. Isso é um código para fazer, né? Faz o small talk, chegar no que você quer falar. Você faz isso nos Estados Unidos, as pessoas... Por que esse cara está me seduzindo com outro assunto? Ele quer perguntar isso, vai direto, né? E acho que isso tem a ver com a coisa católica de culpa, de não poder pedir coisa de dinheiro. E protestantes são, não, dinheiro é nobre, tem que pedir o que você deve, é seu, né? Sim. É uma abordagem completamente diferente. Como perguntar logo de cara o que a pessoa faz da vida, né? Sim. O brasileiro é capaz de encontrar a pessoa, conhecer, ficar lá horas numa festa e sair sem saber a pessoa, qual é a profissão da pessoa, né? As primeiras festas que eu fui no Brasil, Suzana falava para mim, bicho, para de entrevistar as pessoas. Porque eu chego lá, seu Mark, o que você faz? As pessoas ficam meio, o que você quer saber o que eu faço? Mas na minha cultura é bem comum, né? Claro, porque você perde oportunidade também não perguntando, né? Sim, talvez o cara tenha um ramo parecido que pode ajudar no futuro, né? Você nunca vai saber, tem que ficar cool e deixa rolar, né? Que tem um lado bom também, pessoas... Acho que a maneira de brasileiro socializa é bem legal. A maneira de sentir o que está no ar, né? O dinâmico coletivo é bem bom. O brasileiro saca isso melhor do que ninguém, né? Em vez de chegar... porque tem um lado interessante... Tem um lado interessante que é não colocar o status da pessoa também como a primeira coisa, né? Você Sim. não está conversando com ela porque ela é alguma coisa, porque, né? Está conhecendo aquela pessoa ali, né? É bem comum você apresentar pessoas. Gosto de apresentar ele. Ele é um diretor dessa fundação. E aqui, o Gustavo, ele é um cineasta. Para você é conhecido do que seus títulos, o que você fez, em vez de um ser humano que está aqui curtindo a coisa de lazer. Sim, sim. E outra coisa que quando eu estava conversando no meu correio foi o seguinte, na igreja católica, quem fala é o padre, né? Quem faz o sermão é o padre. Na protestante, não. As pessoas podem ir lá pregar, né? Então também tem essa diferença. O sagrado sacerdote que está lá, que é o mensageiro de Deus, né? Okay? Não, uma pessoa. Os judeus também têm essa coisa mais parecida com o protestante, que o rabino não é um cara. Todo mundo tem esse direito de falar e mais comunhão. Interessante, né? Interessante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Lara está falando, mas aqui nos Estados Unidos o canto das missas católicas também é bem diferente do Brasil. A música é maravilhosa, de uma qualidade que você fica com vontade de aplaudir no final de cada música. Isso é uma coisa que fez muita diferença para a gente aqui nos Estados Unidos, Marco, porque a música que a gente ouve na Igreja Católica aqui, ela não se preocupa em ser moderna, né? Sim. Então a gente ouve música muito mais sofisticada, na verdade. Inclusive na variação de compasso. Tem música em 5/4 na igreja, música em 3/4, então tem uma porção. Sim. Essa é uma outra cultura musical mesmo, uma cultura mais melódica também. Sim. Né? Do que dessa música que tenta ser popular no Brasil, né? É engraçado, porque o Brasil, como país, é super musical, mas como cultura não ensina muito isso. Tinha aquela tentativa com Villa-Lobos e Vargas nos anos 50 de botar mais corais, mais música na escola, mas depois chegou a ditadura e tudo, ninguém sabe. Fiquei impressionado que nenhum ginásio tem uma orquestra, tem uma banda de vez em quando tem coral, mas não tem essa coisa
muito forte. O que tem forte no Brasil é atrelado dos Forças Armadas, do Sim, sempre tem banda, né? bombeiro, sempre tem uma grande orquestra e vários músicos, especialmente sopros, que tocavam comigo nesses anos, sempre tem um trabalho no quartel, ganhando o salário para fazer as coisas para eles aprenderem entre essa escola desde criança, né? Mas as escolas públicas e privadas não têm essa tradição de música, de valorizar, até valorizar o que é bom do Brasil, música brasileira, né? Que você e eu morava perto da rua Ipiranga, em Laranjeiras, onde nasceu Villa-Lobos. Sim. Não tem nenhuma placa na rua que mostra que o maior compositor erudito do Brasil nasceu lá. Eu fiquei espantado, Tem razão. Não valoriza essa coisa que é tão bom e também tem um certo racismo, acho que dentro de tudo isso, não no caso do Villa-Lobos, claro, mas tipo, Pixinguinha deve ter o mesmo status no Brasil que Duke Ellington tem nos Estados Unidos. Ele é um músico tão foda como o Duke, mas tem um certo segmento do cultura brasileira mais eurocêntrica, mas que achava ele é um músico da noite, Pixinguinha. Não bota ele como um grande artista que ele era. Sim. Sim. E tem essa coisa, até um certo ponto, acho que até os anos 70, 80, a referência cultural pro brasileira é Paris, não Nova York, né? Essa coisa de o que vem da Europa, a América era meio até hoje eu acho. Quando a gente resolveu sair do Brasil e nós decidimos vir morar nos Estados Unidos, nossos amigos todos perguntavam, mas por que os Estados Unidos? Por que não na Europa? E alguns perguntavam assim, mas por que não o Canadá, então? Se você não quer... É verdade. Aí tem essas coisas que fica escondido dentro da percepção que a América é tosca, né? Que a Europa é o berço da civilização e tudo. Não é verdade. Mas voltando a falar da música da Igreja Católica aqui, eu ouço coisas que eu acho que vem da Inglaterra, assim, da música clássica, da música renascentista, talvez, mas influências, né? Sim. Que estão mais presentes na música daqui do que a gente acabou assimilando de música erudita, vamos dizer assim, no Brasil, né? Porque os grandes compositores, né, o Bach e Beethoven, Mozart, eles fizeram muita música para a igreja, né? Muitos oratórios, fez parte dessa cultura, e mesmo sendo uma cultura protestante, a cultura católica absorveu tudo isso e tinha influências até hoje, né, nessa coisa. Tem pessoas que vai para a universidade para estudar música religiosa, né? Que especializa nessa onda, né? Toca o órgão, aqueles órgãos com os pipe organs, né? Como chama isso em português? Aqueles grandes órgãos nas igrejas. Órgão de tubo. Órgão de tubo, com os pedais e tudo. Tem um departamento de universidade só dedicado nesse lado. Corais cantando música religiosa. Isso. É interessante, né, ver essa diferença das duas culturas, né? Você agora, quando vem para cá, você toma um choque de vez em quando, assim? Você se espanta com os Estados Unidos? Muito. Nenhum lugar no mundo é perfeito, né? Tem os prós e cons. E tem, quando chega nos Estados Unidos, você diz, graças a Deus, tudo funciona, né? Que bom. Mas depois de algumas semanas, eu sinto saudade para o Brasil, sinto saudade para aquela swing brasileira, aquela gingada, né? Dependendo de onde você estiver, claro. Então, experiência muito rica, como você sabe, de morar em outro país e questionar tudo que você foi ensinado, né? De que não, isso é besteira, não vou pensar dessa forma, não. Eu vou continuar pensando assim porque estou vendo que é melhor do que estou vendo aqui. Dá essa chance de avaliar as coisas que a maioria das pessoas não tem. Eles ficam na cidade. Outra coisa que é diferente da cultura americana é que é bem comum você sair do ginásio, né, ou high school,
e vai para outra cidade, em outra parte do país, para a Ah, universidade. sim. Em Brasil, isso é menos comum. Você vai na universidade, você continua morando com seus pais até se casar, e tem mais essas coisas. Você fica É. na mesma área. Nos Estados Unidos tem essa liberdade de, não, eu nasci em Georgia, vou estudar em Los Angeles agora. E as pessoas acabam morando em lugares diferentes. Tem mais essa mobilidade que determina a cultura de uma certa maneira. Apesar de que aqui a universidade está tão cara que agora e que as pessoas acabam optando por ficar na sua State University, Sim, yeah. e às vezes é perto, e acaba ficando na casa dos pais porque está perto, né? Já está Yeah. começando a ter Eu estava falando mais pouco da isso também, né? minha época, nos anos 70, 80. Acho que hoje em dia os custos de ter uma educação numa universidade privada é enorme. É quase uma hipoteca de uma casa, né? Que leva 10 anos para pagar. Agora, onde você estudou é uma fortuna. Mas não era na minha época. Né? Agora é fortuna. Era mais caro do que uma universidade estadual, mas era razoável. Com os anos 80, as coisas começaram a disparar para cima, quando a economia em geral. Eu fui criado numa época quando um pai pode sustentar a família toda de 4, 5 pessoas, um salário só, fazer viagens nas férias, e isso acabou nos anos 80. Né? Ou não sei, pai Claro. mãe tem um trabalho em uma grande corporação. Hoje em dia todo mundo tem que ralar para chegar só para sobreviver, então é outra América também. E o consumismo também cresceu muito, né? Também isso se deve também porque Sim. a quantidade de coisa que demanda dinheiro é uma, né? E está sempre assoltado de imagens, tem que comprar coisas que você não precisa, né? E a cultura está baseada nisso. Tem que comprar um novo iPhone. Mas você sabe que a tuition de Berkeley hoje está mais cara que Harvard, você sabe disso, né? Da full tuition de Berkeley. Incrível. E não era. Harvard era 4 vezes mais caro nos anos 70. Uhum. Mas hoje em dia... Que coisa. Louco. É isso aí. Marcos, já estamos em... Fale. Já estamos em 1h20 já de papo. Parece que a gente pode falar mais 4 horas aqui, né? Porque tem muito assunto em comum, você e eu, né? Justamente por causa desse espelhamento que estamos vivendo, né? É muito curioso. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que você enxerga o Brasil e como é que a partir do Brasil você enxerga o teu próprio país, assim. É muito interessante isso, né? Muito. E aqui mudou muito, né? As coisas que aconteceram aqui agora nessa eleição, eu nunca imaginei que isso fosse possível acontecer nos Estados Unidos. Nossa. Uma loucura, um país totalmente polarizado e espero que daqui para frente a temperatura vai baixar um pouco especialmente com essa pandemia, é louco que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está na frente de mortes e casos de infectados. Como quem diria, né? Que a gente foi criar com a ideia, se tem dinheiro, você não tem problemas, né? Mas não, tem que ter know-how para lidar. Mas assim, historicamente, Marcos, tem essa coisa da polarização e da radicalização aqui, que a cultura brasileira, a história brasileira também não tem, né? Assim, a guerra civil, a segregação racial, sim. Né? Coisas muito duras da cultura americana, né? Que o brasileiro, ele amacia, né? Não, né? Tem racismo, mas é um racismo disfarçado. Né? As pessoas se odeiam, mas não vão para a guerra civil, né? Mas isso está mudando hoje em dia aqui no Brasil. Acho que as pessoas estão vendo como o racismo tão estruturado que nem os Estados Unidos. O jeito é muito menos black and white, né? E você não tinha história aqui do KKK que tínhamos lá, né? De enforcamento de negros e coisas horríveis que nossa, meu povo fez. Mas também você viu a composição do Congresso, né? Poucos pretos, poucas mulheres, é o White Man's Club ainda, né? Aqui engraçado, o Brasil tinha um presidente americano, a presidente mulher
antes dos Estados Unidos, e vocês tinham um presidente negro antes do Brasil, né? Nesse sentido. É. Mas é porque os partidos engessam muito também, né, Marco? Aqui, por exemplo, esses dois partidos têm que virar 3, pelo menos, ou 5. Essa coisa de dois, não dá mais para viver com esses dois. É bem louco, assim. Isso contribui para essa polarização. O fla-flu, né? Mentalidade, né? Um ou outro. Que louco, tem várias pessoas que não cabem um no outro, mas não sabem onde acaba voltando com um lado porque não tem outra opção. Sabe porque a máquina é muito forte, né? A máquina é útil, né? A máquina partidária. Então você não vai arriscar sair, não tem para onde ir, né? Só se você é rico, que nem o Ross Perot nos 92 concorreu com dinheiro próprio, bilionário de Texas, e sendo que ele o Bloomberg também agora, né? O Bloomberg gastou uma fortuna, gastou 700 milhões de dólares do próprio bolso. Sim. Não, se o Bloomberg tivesse feito o que Ross Perot fez e concorrer como independente, provavelmente Trump seria reeleito, porque achar os votos da esquerda entre o Biden e ele, mas ele sabia disso e ficou apoiando o Biden. Mas o Ross Perot cortou metade dos votos do Ia rachar os votos. Ia rachar os votos do asilo, né? Porque é todo mundo velhíssimo, né? Que loucura. E no Brasil são 55 partidos, sei lá. Não, é o oposto. Cada um tem sua igrejinha, né? Cada um tem seu esqueminha. Impressionante, faz mais sentido que o Brasil tenha uma forma de governo mais parecido com o parlamentismo da Europa. Você tem partidos, se o partido ganha, tem um prime minister, né? Em vez de personalidades concorrendo separadamente, né? No formato presidencial. Eu sempre apoiei isso, eu sempre defendi essa ideia. Eu acho que, não sei se no primeiro momento daria mais certo, mas acho que a médio prazo tenderia a funcionar melhor, eu acho. Também. Porque os caras seriam mais responsáveis também. Aqui acaba acontecendo um pouco isso, né? Agora que tinha esse enfrentamento assim com o Trump, que o Congresso se deu o direito de se descolar do presidente também e trabalhar um pouco contra o presidente, né? E não necessariamente os dois juntos a favor do país, a coisa deu uma balançada também, né? E você? Mas é isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Diga. Perguntar uma coisa a você. Você sente aceitado lá ou você sente que sou para sempre estrangeiro? Você sente incluído na cultura lá? Aqui, eu não sei se é porque eu estou em New Hampshire, que é um estado onde as pessoas são muito liberais, assim, entendeu? Sim. Então aqui, e também, claro, nós viemos através da universidade, né? Nós não somos imigrantes ilegais e desqualificados, né? Isso faz diferença, eu acho. Mas a gente está totalmente inserido, as pessoas todas nos tratam muito bem sempre. Que bom. E a gente não quer voltar. A verdade é essa. Eu não sei se a gente quer continuar aqui em New Hampshire porque é muito pequenininho, muito vazio. Poucas pessoas. Eu até brinco que aqui a pandemia não deu certo aqui em New Hampshire, porque o coitado do vírus tem que viajar tanto de uma pessoa para outra para ele conseguir contaminar. Tem muita montanha no meio, né? Não dá. A pessoa tem que estar afim de se contaminar para pegar o vírus aqui. Ela tem que correr, tem que caçar outra pessoa para abraçar com ela. É verdade. Como chama? Densidade por quilômetro quadrado é bem baixo lá, comparado
Nova York, New Jersey, onde eu fui criado, que é muito mais denso, né? Ah, sim, é. E eu não sei lá onde, em Nova York, New Jersey, como é que é, mas aqui, antes da pandemia, a gente já sentiu uma diferença assim. A gente está no supermercado, daí assim, a uns 3 metros de distância, a pessoa já está pedindo licença para passar. Uhum. No Brasil, não, a gente sai passando, né? Passa por trás da pessoa, e a pessoa não chega a mais de 1,5 metros de você. Assim, esse 6 feet esse 6 feet apart que tem. Aqui já é mantido normalmente, assim, na vida social, já é 6 feet apart. Tem essa coisa do lado dos ingleses, né, os alemães, que é mais frios, menos essa touchy-feely, como a cultura latina, né? Eu venho de uma família italiana de New Jersey, então eu parti mais nesse lado de contato físico com pessoas, mas tem muitas pessoas, eu lembro da vida que você tenta abraçar e vi que eles viram pedras que eles não querem, e tem essa distância que é respeitado entre os desconhecidos, né? E a gente foi aqui num evento que era uma homenagem a um cara que ficou nosso amigo, tal. Ele estava se aposentando, não sei o quê. E daí quando a gente foi cumprimentá-lo, né, que era uma festa de despedida, assim, e tal, ele perguntou pra gente assim, posso abraçar vocês? A gente falou, a gente está querendo te abraçar há 6 meses. Não precisa perguntar. Né? Tem que pedir licença, né? Permissão. Tem que pedir licença, Uau. É muito divertido. Eu gosto muito daqui, viu? Os americanos são muito educados, muito cordiais. Que bom. Muito prestativos também. Isso é uma coisa interessante da cultura americana, né? De ajudar. Se a pessoa precisa de ajuda, dá ajuda, né? Sim, se você fica sabendo que você perdeu o seu trabalho, eles chegam com um casserole, um prato para te ajudar, e tem esse espírito de comunidade, de querendo ajudar um com o outro, que é muito bom. Muito bonito, muito bonito. Muito legal, Mark. Muito obrigado, viu? Foi um grande papo. Igualmente, adorei. Agora eu vou convidar a Suzy. Ah, sim. Adoraria. Tá? Muito legal. Que bom. Dá um beijo na todo mundo, na sua família aí. E obrigado. Valeu, um grande abraço. Esse convite, adorei. Obrigado você por ter aceito. Foi uma delícia. Abração, cara. Tchau, irmão. Valeu. Tchau.